Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Santana e eu sou a monitora do curso, tá? Da disciplina de matemática básica nesse semestre, tá? O trabalho de um monitor, né, é bem diferente do trabalho do professor e do tutor, tá bom? Eu não dou notas, eu não avalio, o meu papel é apenas tirar as dúvidas de vocês, tá? E auxiliá-los nessas dúvidas, esse tipo de coisa. Eu já fui monitora de geometria e de cálculo 1 e agora estou aqui em matemática básica. Na minha opinião, a disciplina matemática básica é a disciplina mais importante do curso de uma licenciatura em matemática, porque o básico não é uma coisa que significa fácil, é uma coisa que significa basilar. Então, é muito importante que você consiga aproveitar essa disciplina da melhor forma possível. Por exemplo, lá na frente do curso, vocês vão aprender que existem várias formas de um aluno ser avaliado, né? Então, dependendo da nota ou da forma que o aluno vai ser avaliado, aquela nota não vai refletir o quanto ele aprendeu da disciplina, né? Então, vamos supor assim, eu tirei 7 em matemática básica, beleza, eu passei no semestre, né? E ok, mas o importante mesmo, falando em matemática básica, é com certeza tu conseguir um aproveitamento. Eu estou falando de aproveitamento, que é algo diferente de nota. Um aproveitamento de, sei lá, 90, 95, 98% do conteúdo, tá? O que isso significa? Significa acabou o semestre, uma semana depois tu pegou alguma questão de matemática básica e tu conseguir resolver tranquilamente, né? É isso que é um aproveitamento bacana de 90, 95%. Ou seja, o aluno tirou 7, né, naquela prova, mas o aproveitamento dele naquela disciplina, ele conseguiu assimilar cerca de 95% do conteúdo. É isso que importa, tá? Então, essa matemática que a gente vai aprender é a matemática que é a base do curso todo, para falar a verdade, tá? Então, é importante que haja uma dedicação muito forte a essa disciplina e principalmente em aprender essa disciplina, né? E então é isso, o trabalho do monitor, ele é apenas, né, de dar esse suporte ao aluno, tá? Os nossos contatos serão exclusivamente pelo AVA, não vou fornecer o meu contato de WhatsApp por conta de algumas situações, né, que já aconteceram na monitoria passada. Então, por minha opção, eu prefiro deixar o nosso contato, vai ser somente e exclusivamente pelo AVA, tá? E é importante que você saiba mexer no AVA, desvendar o AVA, né? Até porque é um curso de licenciatura à distância. Então, o domínio das tecnologias é muito importante nesse sentido, tá? Então, lá eu deixei 2 fóruns, um me apresentando e um fórum de tirar dúvidas. Esse é o nosso contato. Lá no fórum tirar dúvidas, tu pode anexar foto, tu pode anexar vídeo, anexar link, né? Tem várias formas de tu conseguir tirar a dúvida. Então, lá no fórum de tirar dúvidas, vocês mandem mensagens explicando as dúvidas de vocês, o que vocês estão em dúvidas, que lá eu vou poder ajudar vocês, tá? Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, onde eu vou resolver algumas questões, né? Porque o conteúdo em si, o professor com certeza já passou e tem na apostila, então eu vou gravar aqui uma série de resoluções de exercícios, tá? Para vocês, então ele vai ser um vídeo um pouco longo e vai ser dividido, né, em assuntos. Então vai ser um vídeo que vai durar por umas 2 horas, tá?
mas que vai ajudar bastante vocês a resolverem aí a lista de exercícios, tá? Não deixem de participar do fórum de tirar dúvidas, tá? Que lá eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então vamos lá para as resoluções de exercícios. Então, gente, vamos lá iniciar a aula 1 da monitoria de matemática básica, tá? Da licenciatura em matemática 2023.2 da UFRR. Então, vamos lá. Bom, tem coisas que, como eu já falei para vocês aí no início do vídeo, a gente tem que saber, né? Assim, então, o importante, como é que a gente aprende as coisas? A gente aprende fazendo bastante exercícios. Então, a apostila que vocês têm, o livro-texto da disciplina, já tem bastante exercícios, a maioria deles com resposta já, né? Resolvidos ou com gabarito. Então, ela já é bem rica nesse sentido, mas é importante que vocês também procurem outras fontes, né? O conhecimento, ele está ligado ao aluno procurar várias fontes, descobrir novas formas de resolver uma questão, por exemplo, e o aluno só vai conseguir ter esse feito se ele, de fato, correr atrás, tá? Então, eu vou resolver alguns exercícios, dei uma olhadinha aí na, na lista de exercícios de vocês, e aí eu vou responder alguns que são parecidos com eles, tá? Então, a gente está no mundo das frações, né? Beleza, fração. Ok, existem quatro operações fundamentais ou elementares, depende do livro que vocês estão tendo acesso, tá? Da matemática. São elas a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, tá? Essas são as quatro operações fundamentais ou elementares da matemática. A soma, subtração, a divisão e a multiplicação, beleza? E o que é uma fração? A fração nada mais é do que uma divisão escrita de outra forma. Então, ó, a gente já tem aqui que fração e divisão, tá? É a mesma coisa. Toda fração é uma divisão e toda divisão é uma fração. Então, se eu tenho aqui, ó, 20/5, eu tenho, então, 20 dividido por 5, tá? E aí, a gente vai ter aqui dois principais atores na fração. O numerador, que é o número que fica em cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. Então, basta vocês lembrarem, quem está embaixo ou debaixo é o denominador. Quem está em cima é o numerador. Então, tem o numerador e o denominador. E aí vão ter regras para você somar a fração, para você subtrair fração, dependendo do denominador. Quem manda na soma e subtração de frações é o denominador. Denominador, tá? Quem manda na soma e subtração de frações são é o denominador, tá? Se o denominador for igual, vai ser um caso, se o denominador for diferente, vai ser outra forma de se resolver, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo mais fácil, que na minha opinião é a multiplicação e divisão de frações. Por quê? Porque só existe uma regra, não é como a soma e a subtração, né? Que tem duas regras. Então, ó, vamos começar aqui pela multiplicação de frações. Se tu sabe multiplicar frações, tu sabe dividir frações. Vamos ver por quê. Multiplicação de frações. Beleza. Então, eu tenho aqui um denominador e o numerador, né?
Então, se eu tenho aqui 2 sobre 4 vezes 3 sobre 2, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 3, 12. Esse é o resultado de 2 sobre 4 vezes 3 sobre 2. Ou seja, o objetivo de uma multiplicação de frações é transformar essa multiplicação em uma única fração, tá? Quando a gente vai aqui, ó, para divisão de frações, por que que eu disse para vocês que se tu sabe multiplicar frações, tu sabe dividir frações, tá? Gente, isso aqui é uma revisão da revisão, tá? Vamos lá. Por isso que tá sendo um pouquinho assim mais rápido, beleza? Ó, se tu sabe multiplicar fração, tu sabe dividir fração. Por quê? Tu tem aqui um denominador dividido por deixa eu pensar aqui, por uma fração m sobre g. Vamos supor. O que que acontece? Tu vai ter que transformar essa divisão de frações em uma multiplicação de fração. Ou seja, e como é que a gente faz isso? A gente mantém a primeira fração, ó, tá vendo, ó, que tá igualzinha, e multiplica pelo inverso dessa outra fração, da segunda fração. Ou seja, quem é denominador vai virar numerador e quem é numerador vai virar denominador. E o objetivo disso tudo é o quê? É transformar todo mundo em uma única fração, ou seja, d vezes g, n vezes n. Beleza? Então, vamos aqui para um exemplo prático, tá? Então, se eu tenho aqui 2/3 dividido por 4/5, então, vai ficar a primeira eu mantenho e transformo isso em uma multiplicação de frações, onde a segunda fração vem toda ao contrário, ó. Quem é denominador se torna numerador e quem é numerador se torna denominador. E aí, ó, 2 vezes 5, 3 vezes 4. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Então, o resultado dessa operação aqui, ó, 2/3 dividido por 4/5 é igual, ó, a 10 sobre 12, né? Falar 10 sobre 12, 10 sobre 12 avos, aquele tipo de coisa, viu uma questão lá que tá pedindo para você nomear, né? Então é interessante, o professor está pedindo isso, então é interessante que vocês façam, né? Já que o professor está pedindo. Mas eu, particularmente, no dia a dia, e até para explicar assim, eu não falo avos, esse tipo de coisa, não. Eu falo 6 sobre 12, 15 sobre 16 e assim por diante. Mas se na atividade o professor está pedindo para te falar o nome tradicional, então tu tem que falar. Mas no cotidiano, com o avançar do curso, a gente vai ver que essa nomenclatura, ela é a nomenclatura do denominador, né? Não é tão usável, tá? Aqui eu troquei, né? Eu coloquei D e N embaixo, mas é a mesma ideia. Na verdade, esse D tinha que estar aqui embaixo e o N aqui em cima. Mas beleza. Deixa eu apagar aqui. E ok, vamos com calma. Lá na atividade, o professor pede para você resolver quanto que é 2/3 de 14, eu acho. Eu não lembro os valores, para ser sincera. Tá, na matemática, isso a gente vai aprender, é muito interessante. Na matemática,
se a gente está na nossa língua mãe português, né, português brasileiro, a gente está traduzindo uma frase em português do Brasil, para o português brasileiro, em matemática, porque a matemática, de certa forma, ela é universal. Então, quando eu digo 3/5 de 80, talvez só uma pessoa que domine o português brasileiro vai entender isso daqui. Mas quando eu coloco 3/5 vezes 80, provavelmente qualquer pessoa que aprendeu a matemática que a gente aprende aqui, né, e que é a mais usada no mundo todo, vai saber desenvolver isso daí. Então, o que significa o de na matemática? De significa multiplicação, tá? Então, toda vez que tu vê qualquer coisa falando de, a gente vai estar falando de uma multiplicação, tá bom? Então, a gente está traduzindo o português em matemática. Então, quando o professor coloca lá 3, diga quanto é. Eu não lembro, para falar a verdade, tá? Mas eu vi que tem umas duas questões assim. Ele está pedindo para te fazer essa tradução em matemática. Então, 3/5 de 80 significa 3/5 vezes 80. Então, isso daqui é o quê? É uma multiplicação de frações, tá? Ou seja, vamos só multiplicar, vamos resolver essa continha para descobrir, né? Descobrir esse valor aqui. Então, 3/5 vezes 80. Então, vai ficar 3 vezes 5, perdão, 3 vezes... Eu não sei o que é essa bolinha aqui, mas tudo bem, deve ser do aplicativo. 3 vezes 80 sobre 5 vezes 1. Por quê? Porque aqui embaixo, quando qualquer número do mundo que tu olhar e não tiver nada embaixo, é porque está subentendido que aqui tem um número 1, tá? Então, o que a gente pode concluir com essa observação que eu acabei de fazer? Que todo número é uma fração, porque todo número está sendo dividido por 1, né? Ó. E que quando não tem nada embaixo é porque um 1 está ali escondidinho, tá? Então, todo número está sendo dividido por 1, então todo número é uma fração. E esse número 1 a gente não precisa colocar, tá? Já está subentendido que lá embaixo ele está. Então, 3 vezes 80. 80, 160 é 240. 5 vezes 1 é igual a 5, beleza? Então, a gente tem aí, ó, 240 sobre 5. Então, vamos descobrir quanto que é 240 sobre 5. Ué, se toda fração é uma divisão, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o 240 e dividir por 5. Então, ó, eu posso pegar o 2? Não, porque o 2 é menor que 5. Então, eu pego o 24. Na tabuada de 5, quem é que chega mais perto do 24? É o 4, né? Porque quando a gente pega o 4 e multiplica por 5, dá 20. Então, ó, 24 menos 1 é 1. A gente puxa esse 0 e vai ficar igual a 10. Na tabuada de 5, quem é que chega mais perto do 10? É o 2, né? Então, ó, 10 menos 10 é igual a 0. O que significa esse 0 aqui, gente? Esse 0 é o resto. E toda divisão que tem o resto 0 é uma divisão exata. Então, 240 dividido por 5 é igual a 42, tá? Então, significa o quê? Que 3/5 de 80 é 42, tá?
Então, essa é a resposta. 3/5 de 80 é 42. Deixa eu apagar aqui, que tá feinho esse 2. A minha letra não é lá essas coisas assim, né? Mas, enfim. E essa bolinha tá me incomodando. Não sei o que que é essa bolinha. Se alguém souber, já me diz lá no Ava, pra eu ver aqui se eu desvendo essa bolinha chata. Então, 3/5 de 80 é igual a 42. Beleza. Eu vou apagar aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês o que significa isso na prática. Vamos, né? A gente descobriu que 3/5 de 80 é igual a 42. Significa o que isso daí? Que o 80 foi dividido em 5 partes iguais. E aí eu só peguei 3 partes dessas partes iguais, né? Então, ó, vamos fazer aqui uma barra de chocolate. E aí, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí a gente tem 3/5. Então, o que que é isso? Significa que quando eu pinto completamente 3 partes dessa barra de chocolate, eu pintei 42, vamos supor assim. Vamos supor que é um chocolate de 80 gramas, eu acho que vai ficar melhor, né? E eu quero colocar 3/5 desse chocolate aqui de 80 gramas em um bolo. Então, meu Deus, que letra feia! Então, o que isso significa? Significa que eu quero colocar 42 gramas de chocolate nesse bolo. Beleza? É isso o que fração significa, né? Aqui embaixo é o todo, ó, é o todo. O denominador é o todo. E essa parte aqui de cima, que é o numerador, é quem eu peguei do todo. Peguei do todo, né? Então significa que eu peguei 3/5 de 80 gramas de chocolate para fazer um bolo. Ou seja, eu tinha uma barra de 80 gramas e aí eu peguei 42 gramas dessa barra e fiz o bolo, tá? Então, tem aí algumas questões assim na lista de vocês e aí vocês deem uma olhadinha que é esse caminho aí, tá? Então, relembrando, de na matemática é igual a multiplicação, que pode vir com esse pontinho ou com o x, que é bem difícil vir com o x, né? Porque acaba por confundir a gente. A partir de agora, ó, geralmente é sempre esse pontinho. Ou vem assim, ó. O que que significa? Se eu tenho, vamos supor aqui, uma letra antes de um símbolo, significa que essa letra está multiplicando a galera que está aqui dentro desse símbolo, seja esse símbolo um parênteses, um colchete ou uma chave, tá? Beleza, ok. Então, a gente viu aí o que que é o DI, o papel do DI, e que o papel do DI é muito importante, tá? E a gente viu a gente viu o que mesmo? A multiplicação e divisão de frações. Gente, eu tô gravando isso aqui meia-noite com a minha filha dormindo aqui do lado, então, por favor, relevem, tá? E agora, eu vi que em algumas questões ele pediu para te descobrir o x, né? O que é o x? O x é uma incógnita. Quem for mais assim, mais da minha idade, eu tenho 32 anos, então eu tenho uma idade mais avançada, né? Então a gente vê em alguns seriados assim, pelo menos seriados que eu gosto, filme, eles falando: "Ah, precisamos descobrir o x da questão". Então, o que que é o x da questão, né, nesses seriados? É o mistério, é uma coisa que a gente ainda não sabe, mas que a gente vai descobrir. Então, quando tu vê letras na matemática,
elas são números disfarçados, muitas vezes, né? São números disfarçados. Às vezes eles querem ser descobertos e às vezes não, tá? Então são números disfarçados. Então se tu vê ali o X, é X, A, B, C, I, qualquer letra, né, do nosso alfabeto, se tiver lá, ele tá pedindo para tu descobrir o valor numérico desse X, né? Então eu vi que ele usou fração. Na fração era tipo 2 sobre x é igual a 4. Deixa eu ver aqui o número legal. 4 sobre 8. Vai ficar legal aqui. O que isso aqui é, gente? Quando a gente tem duas frações se olhando, vocês estão vendo que elas estão se olhando através de uma igualdade. Aqui é a igualdade, tá? E aqui tem duas frações se olhando. Isso aqui está dizendo que eu tenho que multiplicar essa galera cruzado. Ou pode ser também, dependendo da situação, uma regra de 3. A regra de 3 ela é usada basicamente para resolver problemas, tal, né? Então, como que é a regra de 3? Vamos colocar uma fórmula geral aqui para a regra de 3, para te escrever no teu caderno e toda vez que tu ficar com dúvida, tu saber o que fazer. Tu tem duas frações se olhando através de uma igualdade. E o que que tu tem que fazer? Tu vai ter, ó, que multiplicar cruzado. Ou seja, A multiplica B, D, perdão, A vezes D é igual, ó, a B vezes C. Cadê o C? Tá? Então, essa aqui é a regra geral. Pra ti, tipo assim, tu tá vendo assim vários números, aí tu olha pra cá, vê qual número pode ser colocado em qual letra e segue esse, como é que se diz? Esse modelinho aqui. Isso aqui é como se fosse um modelinho de bolo que tu vai ficar sempre consultando até tu aprender a fazer o bolo de cabeça, tá? Então, ó, 2 sobre x é igual a 4 sobre 8. Então, ó, eu vou multiplicar cruzado. Então, ó, tá vendo aqui, ó, AD. Aqui é como se fosse o A e aqui é como se fosse o D. Então, ó, AD. Então, 2 vezes 8, ó, tá vendo o modelinho aqui, ó, deu certinho. Quando eu tenho duas letras assim juntinho, significa multiplicação, tá, gente? Significa que A tá multiplicando D e que B está multiplicando C, tá? E aqui eu vou multiplicar cruzado também, ó. X vezes 4 ou 4 vezes x é a mesma coisa. Por quê? Porque a multiplicação, ela é comutativa. É a principal propriedade da multiplicação, ó, é a comutatividade. Ela é comutativa, ou seja, o que isso aqui significa? Que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Ou seja, se eu multiplicar 2 vezes 3 vai dar 6. Se eu multiplicar 3 vezes 2 vai dar 6 também. Então, não tem problema aqui eu colocar x, 4 ou 4x, porque é a mesma coisa. 8 vezes 2 é a mesma coisa. E 2 vezes 8 é a mesma coisa. Então, 2 vezes 8 é igual a 16. E isso tudo é igual a 4x. Bom, o x da questão é um mistério e é um número disfarçado que, nesse caso aqui, ele está pedindo para ser descoberto, né? Então, se a gente tem aqui o 4 multiplicando o x, significa o quê? Vamos falar em frase. Significa que quando eu multipliquei o x por 4, deu 16. Mas eu quero saber quanto é o x sozinho, sem estar multiplicado por 4. E qual é a operação oposta à multiplicação? É a divisão, né? Então, eu deixo o x sozinho
eu permaneço 16 no lugar e esse 4 vem para cá dividindo, né? Ou seja, o x, quando ele está sendo multiplicado por 1, porque aqui está subentendido que tem o número 1, né? É igual a 16 dividido por 4. Por que que está assim em forma de fração? Porque toda fração é uma divisão. Então, 16 sobre 4 é a mesma coisa que 16 dividido por 4, né? E 16 dividido por 4 é 4. Então, ó, x é igual a 4. Nesse caso aqui, a resposta é x igual a 4. Ou seja, quando eu pego o 4 e multiplico por 4, vai dar 16. É isso que a gente foi descobrindo aos poucos, ó. Quando eu peguei o x e multipliquei por 4, deu 16. Mas eu quero saber qual o valor do x sozinho. Que número eu multiplico por 4 e vai resultar em 16? Eu descobri aqui, ó, que o número que eu multiplico por 4 e resulta em 16 é o número 4. Beleza? Vou passar aqui mais um exemplo nesse sentido aqui. Vamos lá. 3 sobre 5 é igual a x sobre 2. Então, eu quero descobrir isso daqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 3 vezes 2. É só eu olhar lá para aquele modelinho lá da receitinha de bolo, enquanto eu não conseguir fazer isso aí sozinha, né? 3 vezes 2 é igual a quanto? É igual, ó, a 5 vezes x, também conhecido como 5x. 5 vezes x ou 5 vezes x, mesma coisa. 3 vezes 2 é quanto? 6, que é igual a 5x. Ou seja, o que isso daí está dizendo? Que quando eu peguei o 5x, perdão, que quando eu peguei o x e multipliquei ele por 5, o resultado deu 6. Mas o meu objetivo é descobrir quando o x está sozinho. Então, eu deixo o 6 quietinho no lugar dele. E esse 5 que está multiplicando passa para cá dividindo. E aí, ó, x é igual a 6 quintos. Ou seja, quando eu pego 5 e multiplico por 6 quintos, o resultado é igual a 6. Beleza, eu posso botar essa resposta, que x é igual a 6 quintos, ou 6 sobre 5? Posso tranquilamente, né? Mas eu vi lá que em uma das questões, ele pede para vocês transformarem números fracionários em números decimais, ou seja, números com a vírgula. Então, eu vou aproveitar a oportunidade e já fazer uma revisãozinha aqui de números decimais, tá? Números decimais. Deixa eu ver quantos minutos temos de aula. 28 já. Ó, vai pausando aí a aula para ir resolvendo as coisas com calma, tá? Beleza, então eu tenho 6 sobre 5 aqui. O que isso significa? Eu tenho 6 dividido por 5, tá? Então, ó, 6 é maior que 5, beleza, eu posso seguir aqui com a divisão. Na tabuada de 5, qual número chega mais perto do 6? 1, porque 1 vezes 5 é igual a 5. Então, 6 menos 5 é igual a 1. Se o resto é 1, significa que isso aqui é uma divisão não exata. Ó. Então, a gente já sabe que já que o resto é maior que 0, é uma divisão do tipo não exata. Mas, nos números decimais, a gente tem que seguir, né? A gente podia parar aqui e dizer que 6 dividido por 5 é igual a 1, com o resto 1, e que isso é uma divisão não exata. Mas lá, o professor está pedindo para te dar a resposta em números fracionários. Então, ó, como sobrou 1, tu puxa um zero imaginário e esse zero automaticamente vem para cá como vírgula. E aí tu segue a divisão. Qual número na tabuada de 5, né, chega mais perto
do 10, é o 2. Porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, 10 menos 10 é igual a zero. Chegamos ao final. O que a gente descobriu aqui? Que 6 quintos é igual a 1,2. Ou seja, x em números decimais é igual a 1,2. Ou seja, quando eu pegar 1,2 e multiplicar por 5, esse resultado vai dar 6, tá? Como a aula já tá muito assunto aqui, né, gente? Muita informação. Eu vou pausar. E aí, o próximo vídeo eu vou tratar só de soma e subtração de frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. Acho que aqui já foi informação demais. E aí, eu prefiro que vocês tenham, assim, vão pausando e resolvendo bastante exercícios, tá? Qualquer dúvida é lá no fórum de Tira Dúvidas, tá? Que eu coloquei lá no aba. Bons estudos para vocês e um abraço.